Vamos falar hoje sobre o labirinto. Você sabe o que é labirinto? Da desesperança. Parte 13, capítulo 14. Nós estamos numa caminhada longa. Na semana passada falamos sobre prejuízos gerados pelo orgulho. E nós vimos alguns prejuízos: inutilidade, confusão, distração, fantasia, vergonha. Foram esses prejuízos que nós vimos. Mas eu queria que você repetisse antes ainda. Os irmãos lá em cima ficam ligados. Repita essa frase que é importante quando a gente está diante de Deus. Deus, repita, que não seja o que eu desejo, mas o que o Senhor deseja para a minha vida. Amém, amém. Então, introdutoriamente, irmãos, nós precisamos pensar nesse termo. Às vezes, nas histórias, alguns mitos gregos, nós encontramos o labirinto. No mundo de hoje, existem fatores que prendem as pessoas nesse labirinto que eu queria chamar hoje, estou chamando hoje, o labirinto da desesperança, da falta de esperança. Se a gente pensar hoje, tem muita coisa que rouba a nossa esperança, que tem roubado a esperança. A política, a situação política tem roubado a nossa esperança, a crise das instituições, a situação do mundo de hoje. Hoje estamos conectados no mundo todo. O que acontece lá na Rússia, no Japão, no Oriente Médio, em todos os lugares do mundo nós estamos acompanhando a crise mundial, a situação, a crise familiar, a violência. Nós mesmos temos sofrido aqui com violência. Tudo isso muitas vezes tenta nos prender à falta de esperança. O contexto do povo de Judá, nós estamos aprendendo bastante sobre esse momento histórico do povo de Israel, numa monarquia dividida, reino do norte, reino do sul, agora existindo apenas o reino de Judá. O profeta Jeremias está falando em nome do Senhor, numa situação caótica. Nós estamos percebendo ali, nós percebemos, em tudo que já analisamos do livro de Jeremias, que havia uma situação difícil para eles, provocada por situações externas, mas também provocada por situações internas. Isto é, muito do que eles estavam vivendo era a consequência da própria atitude deles. E a gente pode aprender essa lição. Às vezes as pessoas estão presas a uma situação de desesperança por motivos que fogem ao controle, isso é verdade. Mas às vezes as pessoas estão presas à desesperança também porque estão agindo de forma equivocada. E a gente pode dizer que em relação a Judá, essas duas coisas estavam acontecendo. No texto, capítulo 14, nós vamos identificar três coisas que estavam prendendo aquele povo numa situação de desesperança, esse labirinto da desesperança. E nós vamos aprender três saídas para essa situação. Então, o que estava prendendo o povo de Judá naquele momento e pode prender muitas pessoas hoje? Primeiro, escassez como resultado de um estilo de vida equivocado. Nós sabemos na Bíblia que em muitos momentos nesse terreno, nessa geografia, nos lugares que identificamos o povo de Deus, nós identificamos secas, momentos difíceis. Mas essa seca registrada no capítulo 14, ela tem um fundo, ela tem algo de especial, no sentido o motivo pelo qual eles estão vivendo essa secura, essa seca. Verso 1, acompanha aí. Verso 1 a 6. Então, escassez como resultado de um estilo de vida equivocado. Vamos ver o texto? Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Então, não é uma seca que iria acontecer, é uma seca que estava sendo observada, estava acontecendo. Devemos lembrar que os capítulos de Jeremias não estão numa ordem cronológica. Às vezes, a profecia fala do que vai acontecer, às vezes fala como já estivesse acontecido.
ou estava para acontecer. Então nós vamos analisando o texto como ele aparece. A palavra do Senhor veio a ele, verso 1, 2. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão, o grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, mas nada encontram, voltam com os potes vazios e decepcionados, desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. Os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. De novo, verso 3 e 4. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento, como os chacais, por sua visão falha. Inclusive, esse animal tinha uma visão excelente. Então, esse é um ponto importante nesse quadro do sofrimento, a seca, como ela é descrita no texto. Então, nós vamos ver que estava acontecendo uma seca e estava trazendo problemas terríveis. Então, vamos analisar aí os detalhes da escassez produzido por essa seca. Primeiro, o povo estava definhando, verso 2. Então essa palavra é forte, mesmo que às vezes não consigamos chegar na expressão daquilo que é o texto hebraico. O povo estava definhando, a NVI diz. Os habitantes estão se lamentando, falta de água, cisternas vazias. Cisternas vazias. Decepção e desespero, verso 3, lavoura improdutiva, 4, ausência de chuva, porque cisternas estão vazias, ausência de chuva, 4 ainda, animais passando fome. Por isso que o verso 6 mostra esse quadro do animal, que enxergava muito bem, agora estava usando uma outra capacidade que ele tinha, porque a visão falhava. Tal era a situação, os animais que nasciam eram abandonados pelos pais, né? Pelos animais, porque não tinha como sobreviver àquela situação. Então, é um sofrimento que a gente pode dizer, meus irmãos, que estava atingindo a todos sem distinção. Quando uma calamidade como esta vem, todos sofrem. Nós estamos vendo agora uma grande queimada na Califórnia, que atingiu quase uma cidade inteira, pobres, ricos, tem atingido muitas pessoas, é uma situação difícil que atinge a todos. Semelhantemente aqui, segundo o texto, a gente pode observar que os ricos estavam sendo atingidos, os pobres, os animais domésticos, os animais do campo, a cidade e o campo, aquela seca estava atingindo todas as pessoas e todos os seres, era um quadro de dificuldades. Por isso a gente pode dizer que um momento desse de sofrimento pode prender as pessoas, e as pessoas não conseguem, a partir dessa situação, elas não conseguem enxergar outra coisa, sair desse labirinto de desesperança. Parece que a coisa não vai melhorar, que tudo vai se acabar, não há esperança. Esse é o quadro. Uma situação difícil. É isso que eles estavam vivendo. Então anote aí nesse momento, quando identificamos a escassez como um dos elementos que podem prender uma pessoa no labirinto da desesperança. Então a gente pode dizer aqui que a escassez pode prender uma pessoa neste labirinto, não permitindo que ela encontre a saída ou uma saída. Parece que não há saída. Essa seca, ela é literal, ela não é uma seca, mas que ela tem um fundo espiritual. É uma seca que tem as suas razões, os seus motivos. Muito embora nessa região nós podemos identificar alguns momentos de seca, mas ela tem um fundo espiritual. E aquele povo estava vivendo essa situação difícil, mas o outro detalhe que estamos observando aqui, diante de todos já observamos, agora a escassez, seca, ausência de chuva, cisternas vazias, animais morrendo, incapacidade de sobreviver diante de todo aquele quadro. Este é um primeiro fator
que estava prendendo aquele povo, uma situação difícil, e pode estar prendendo a muitas pessoas hoje. Segunda, um outro fator que também prendia o povo de Judá nesse labirinto, e eles ficavam sem esperança, é superficialidade. Superficialidade, resultado de uma espiritualidade sem profundidade. Nós assistimos aqui essa representação da coreografia, nos mostrando que às vezes as pessoas se acostumam a manifestações religiosas, mas elas não entendem, elas precisam entender, sair da superficialidade e caminhar. Entender a relação com Deus é mais do que palavras e gestos, é mais do que uma performance. Mas muitas pessoas podem estar presas a essa situação de religiosidade, de superficialidade. Por tudo que nós já vimos até aqui, o capítulo 14, nós podemos dizer que o povo de Judá, aquele povo que era povo de Deus, não estava tendo um relacionamento com Deus como devia, estavam vivendo vidas superficiais, e isso é um prejuízo. Vidas superficiais prendem as pessoas, porque não há profundidade. Deus se manifestava, Deus falava, mas eles não ouviam. Vidas superficiais. Por isso, diante da seca de 1 a 6 que nós observamos, há um clamor de Jeremias a partir do verso 7, nós vamos ver esse clamor, que deveria ser do povo, mas foi dele, de Jeremias. Ele diz no verso 7, 8 e 9, está aí: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nós temos 3 momentos de intercessão de Jeremias nesse capítulo. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salvas na hora da adversidade, por que te comportas como estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás no nosso meio, ó Senhor, e nós, diz ele, pertencemos a ti, não nos abandone. Olha que declaração, meus irmãos, de um profeta que, entendendo tudo que estava acontecendo, ora diante de Deus. São declarações corretas a respeito de Deus, corretas a respeito de Deus, na boca do profeta. No entanto, o povo não estava tendo essa mesma postura diante de Deus. Estavam vivendo, lembram? Vidas superficiais, coisa que pode acontecer com você e comigo, com qualquer pessoa. Então ele usa expressões como estrangeiro e viajante, que não teria muito interesse em terra alheia, passava batido, usando uma linguagem mais jovial. É uma figura para Deus, dizendo: será que o senhor está assim, sem esse compromisso, passando aqui? O estrangeiro que fica hospedado, vai embora no outro dia. Então, depois da intercessão de Jeremias, nós temos uma resposta da parte de Deus. E nessa resposta, vemos o que Deus vê novamente, que Ele está vendo do povo, 10, 11 e 12, veja aí, 10, 11 e 12. Assim diz o Senhor acerca deste povo: eles gostam muito de vaguear, já apareceu essa expressão, eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Nós já vimos essa figura, né? Lembra da anatomia da desobediência, está lá? Não controla os pés, por isso o Senhor não os aceita. É bom a gente lembrar, meus irmãos, que Deus não aceita qualquer coisa, ou Deus não aceita tudo. Diz o texto: por isso o Senhor não os aceita, agora Ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, olhe que Jeremias está falando, irmãos. O Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Existem algumas coisas que são importantes quando a gente analisa o texto do Antigo Testamento, para que não pare dúvidas, né? Já apareceu ideias semelhantes como essa. Nós devemos orar sempre uns pelos outros, nós devemos interceder. A Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, nos dá essa orientação. Aqui nós temos uma situação específica dentro da revelação divina, que é gradativa. Então não saia daqui dizendo: não vou orar mais, porque a Bíblia diz que não posso orar mais pela minha comunidade, pelo Brasil, ou por quem está fazendo besteira. Não,
Aqui nós temos uma situação específica, diante de uma exposição de Jeremias, Deus está respondendo para ele, porque Deus, naquele contexto, já havia determinado uma situação para aquele povo, não tinha mais volta. Aquele povo seria tratado por Deus, seria levado para o cativeiro e ficaria nesse cativeiro 70 anos. Por isso, e diante daquele quadro todo, Deus fala com Jeremias especificamente: não ore mais para o bem-estar deste povo. Nós estamos no Brasil, devemos orar pelo Brasil, pelo bem-estar da nossa nação, é a nossa nação. Orar pelas autoridades, saber nos orienta. Não é isso que estamos vendo aqui, nós precisamos entender essa situação específica aqui. Então, voltando, Deus responde a Jeremias, porque você viu que ele se expressou diante de Deus, e Deus fala com ele: olha, eu estou triste com esse povo, numa linguagem mais direta, né? Eu não aceito esse povo, eu vou castigar esse povo, numa linguagem da língua portuguesa, né? Quer dizer, a ideia é que Deus vai tratar com o povo por causa do pecado do povo, e ele fala para Jeremias: olha, não ore mais por esse povo, não ore pelo bem-estar desse povo. É isso. 12, e aí tem uma coisa interessante aqui no 12: ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles, ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. 3 coisas que eles tinham medo, e o texto destaca que seria um tríplice castigo: guerra, que era um momento difícil, fome e peste. Olha só, guerra, fome e peste, doença. Vou castigar esse povo, não os aceitarei. Aqui nós temos uma lição importante quando estamos falando sobre superficialidade agora, não só no que estava acontecendo com o povo de Judá, mas que pode acontecer hoje. Então nós podemos substituir todas essas expressões pelo que a gente faz hoje. Por isso que é perigoso viver uma superficialidade. Ela te prende, ela te engana, e você não vive o que Deus quer que você viva. Por isso Deus, ainda que façam coisas que seriam interessantes, não vou aceitar. Jejum, que era uma coisa comum, não escutarei. Ofereçam holocaustos nesse momento, que era uma oferta queimada, também não vou aceitar, não os aceitarei. Antes ele diz: vou destruir pela guerra, pela fome e pela peste. Deus está respondendo a Jeremias o que faria. Por mais difícil que a gente possa entender, foi isso que aconteceu, porque eles estavam vivendo vidas superficiais. Agora, se a gente olhar para nós hoje, meus irmãos, nós podemos dizer que nós vivemos numa sociedade superficial. Superficial significa que não há profundidade nas coisas. Então, superficialidade nos relacionamentos, às vezes as pessoas não vivem relacionamentos profundos, não é? Casamentos superficiais, igrejas superficiais, conversas superficiais, leituras superficiais. Tem que ler coisa boa, né? Tem coisa a ler. Tem gente que vive lendo na internet e fala: estou sabendo de tudo, tudo superficial, tudo um pouquinho de cada coisa, não sabe de nada pensando que sabe de tudo. Nós estamos numa sociedade hoje tecnológica da internet, onde as pessoas sabem de tudo. A gente chega e vai pensando que na verdade não sabem de nada. Lê um pouquinho aqui, se tem. As pessoas falam, elas sabem de tudo. Conversas superficiais, leituras superficiais, pregações superficiais, onde a Bíblia não é explicada, é aquela coisa assim, jogada, coisa que a gente procura não fazer aqui, entender a palavra de Deus com profundidade, porque o negócio é profundo. Paulo diz: neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Jesus estão escondidos todos os tesouros. Significa que não está à mostra. Tesouro não está sobre a terra. Você não encontra, encontrei aqui um tesouro. Não, tem que cavar. Neles estão escondidos. Significa que um relacionamento superficial não vai receber aquilo de Deus que precisa receber, que precisa encontrar, aprender, desfrutar, porque está no relacionamento superficial. Então, se nós temos uma sociedade superficial, igrejas superficiais, pregações superficiais, conversas superficiais, casamentos superficiais, se uma pessoa só está vivendo tudo isso, está frito.
não vai experimentar o melhor de Deus, não vai conhecer a palavra de Deus, não vai vibrar, oh Deus, a palavra de Deus, glória a Deus. E você vai se deslumbrando, né, diante da palavra. Superficial não. Olha, só vou ler a Bíblia hoje, pastor, você está abrindo aí, eu li a Bíblia hoje no culto, agora só o culto que vem, domingo à noite, que escassez, hein? Só domingo que vem, Luiz, que eu vou ler a Bíblia de novo. Isso é superficialidade. Você precisa ter um plano de leitura bíblica, você tem que ter um relacionamento com Deus mais sério, coisa mais firme, senão vai ficar aquela coisa rasinha. O povo estava assim, já tinha abandonado Deus, não queria a palavra de Deus, estava ouvindo outros deuses, servindo outros deuses, superficialidade. E o que foi mostrado aqui na coreografia, no seu primeiro momento, é aquela rotina religiosa que a pessoa está repetindo, está fazendo, sem pensar, até o amém sem pensar. Não dê amém para qualquer coisa, seja aqui em qualquer lugar. Se alguém pregar aqui alguma coisa que não bate, não dê amém, porque nós não estamos aprendendo isso aqui. Afinal de contas, eu não sou o cachorrinho de Jesus. Não sei se alguém está entendendo o que eu estou falando, né? Eu não sou o cachorrinho de Jesus, não. Eu sou o pregador da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos entender a palavra de Deus. Senão a gente fala besteira e diz amém para besteira. Pelo amor de Deus. A gente tem que entender a palavra de Deus. E esse povo de Judá estava numa rotina religiosa, superficialidade, e aquilo não movia o coração de Deus. Não tinha quebrantamento, que lamentável. Obviamente que superficialidade em termos espirituais traz prejuízos sérios, e aquilo já estava causando um grave prejuízo para o povo de Judá. Então anote aí, em segundo lugar, a superficialidade, vamos lá? A superficialidade pode prender uma pessoa no labirinto da desesperança, não permitindo que ela encontre saída. Às vezes começa com uma atitude corriqueira, e a superficialidade, ela vai assim, nessa direção, porque não há profundidade, é repetição das coisas, e a pessoa fica presa nesse movimento religioso, nessa máscara religiosa, usando o que nós vimos aqui no culto. E não há a vida de Deus, o manifestar de Deus, o perceber de Deus, e tudo que envolve isso. Por isso é perigoso. Um outro fator e último que também prendia o povo no labirinto da desesperança, engano. Engano, resultado da ausência de discernimento. Então isso é importante. Engano, resultado da ausência de discernimento. 13, 14, 15 e 16. Vamos ler pausadamente esse texto. Preste atenção, marque na sua Bíblia. Mas eu disse... Então nós temos Jeremias falando com Deus pela segunda vez. Ó soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão guerra nem fome, nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Olha só, quem fala isso? Os profetas, os outros profetas. 14. Então o Senhor me disse, o que o Senhor diz é importante, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Nem tudo que as pessoas dizem que estão falando em nome do Senhor, são coisa do Senhor, ou são palavras do Senhor. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. 15, por isso assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Olha só, 16, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas famílias, os seus filhos e suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Olhe só, meus irmãos, que coisa terrível. Nós já percebemos nesse quadro que os profetas, os sacerdotes e a maioria dos reis andavam na contramão daquilo que Deus queria. E isso estava trazendo prejuízos, e um maior prejuízo ainda chegaria com a invasão babilônica. O texto, ele é muito interessante, porque nós temos uma denúncia de gente que está falando em nome do Senhor, mas Deus não mandou. Eu tive uma experiência há muitos anos com esse texto,
uma experiência muito forte desse texto, eu queria falar rapidinho para vocês. Eu estava para tomar uma grande decisão na minha vida, e alguém bateu na minha porta da minha casa, dizendo que aquilo que ele sabia que eu faria não era a vontade de Deus, e que eu estava equivocado naquela decisão que eu tomaria naquele momento, uma decisão muito importante da minha vida. Mas como eu já tinha orado, eu sabia, estava convicto, em paz no meu coração, que a decisão que eu tomaria era uma decisão do Senhor, no meu relacionamento com Deus, estava em paz, eu tinha certeza que aquilo, Deus estava me conduzindo a minha vida, naquele momento histórico de minha vida, eu recebi com respeito, ouvi, e fui para casa orar, e perguntar para Deus, se aquela era a palavra de Deus, se aquela pessoa, Deus tinha trazido naquela manhã para mim, para falar algo que eu não estava percebendo. A gente tem que estar sempre aberto. De repente eu podia estar equivocado. E meus irmãos, eu passei alguns minutos orando, e conversando com Deus, e confesso até preocupado, né? Me trouxe uma certa angústia naquele momento, quando estava entendendo que eu estava fazendo o correto. E enquanto eu orava, Deus me deu essa palavra de Jeremias. Eu não abri a Bíblia. Deus me deu essa palavra, capítulo 14, 14. E veio em minha mente, eu não ouvi vozes, eu não ouvi nada, veio na minha mente esse texto, que eu não sabia, um texto do Antigo Testamento que dizia, e ficou martelando na minha cabeça Jeremias 14, 14, enquanto eu orava. Eu acabei de orar, me levantei e abri no texto, rapidamente. Eu devo ter comido muito hoje, eu não estou ouvindo coisas, isso é coisa da minha cabeça, eu fui lá conferir. E quando eu conferi, estava lá. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome, eu não vos enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações, inúteis ilusões das suas próprias mentes. Essa foi a experiência que eu tive. E aí naquele momento do sobrenatural de Deus, da minha individualidade, eu descansei e segui em minha decisão de fazer aquilo que Deus estava mandando naquele momento da minha vida. Experiências como essa nós podemos ter e devemos ter, porque Deus é que nos direciona. Nós não podemos achar que tudo que as pessoas falam em nome do Senhor são coisas do Senhor, senão você vai ficar enrolado. E o povo de Judá estava assim. O verso 13 diz que eles estavam dizendo que haveria prosperidade duradoura, quando Deus já tinha determinado a destruição daquela cidade. Porque as pessoas querem ouvir coisas boas. Nem sempre a palavra a gente quer ouvir. Por isso que eu tenho repetido essa frase: não seja o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor quer falar, o que o Senhor deseja para a minha vida. Nós precisamos entender que há uma segurança quando caminhamos com o Senhor, e nós temos um relacionamento com o Senhor acima dessa superficialidade, isto é, diferente, melhor dizendo, dessa superficialidade, um relacionamento mais profundo com Deus, porque aí eu vou ter o discernimento. O texto do verso 18 diz assim, olha só, 18, vamos ler juntos? Se vou... Então percebem que a gente leu que eles falaram que havia prosperidade. Deus falou que não era isso, Deus falou que não falou. E agora o 18 diz, se eu vou para o campo, vejo os que morreram. Vejam os que morreram. Coisa aconteceu. Se entra a cidade, veja a devastação e da fome. Agora sim, tanto o profeta como o sacerdote, aquela turma que falava que estava tudo bem, o que aconteceu com eles? Percorrem a terra sem nada compreender. Porque quando a gente anda nessa superficialidade, ignorando a vontade de Deus, sem conhecer a voz de Deus, sem reconhecer a voz de Deus, quando as coisas acontecem, a gente fica assim, sem entender mesmo. Está andando sem a direção, está andando sem o discernimento, a coisa surpreende para o negativo. Ué, isso aconteceu, por quê? É superficialidade. Observe então alguns termos que aparecem no verso 14, mentira, não falei com eles, falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Eu podia acrescentar
falta de responsabilidade, de verdade, falando que Deus não havia mandado. Meus irmãos, esse engano que prende as pessoas no labirinto da desesperança, pode conduzi-las a uma decisão errada. Vejam bem que em minha própria experiência, se eu tivesse ouvido aquela palavra que não era de Deus, podia ter feito coisas erradas na minha decisão da minha vida, ou mudar aquilo que Deus estava conduzindo para mim. Tem muita gente sofrendo porque ouviu uma palavra como de Deus quando não era de Deus. As pessoas podem ser enganadas, e esse engano, nesses termos aqui, daquilo que Deus quer, leva as pessoas a uma decisão errada ou decisões erradas. Esse engano também pode conduzir uma pessoa a um comportamento pecaminoso, achando que está tudo bem. O povo estava na desobediência, os profetas falavam que Deus estava com eles, quando Deus não estava mais com eles. Como alguém disse, meus irmãos, havia poucos inocentes na cidade de Judá. Poucos inocentes na cidade de Judá. Quando você junta duas coisas como essa, um povo que não quer ouvir a palavra de Deus, e um grupo, profetas, reis e sacerdotes da turma, que levava a Deus, trazia a Deus, tinha essa responsabilidade de administrar as coisas de Deus. Esse povo está mal intencionado, está fora da direção divina. Um povo que quer ouvir só aquilo que eles querem. Nós temos duas coisas aí que a coisa pega fogo por negativo. Um grupo de gente que não quer ouvir nada de Deus, que está na desobediência, e o outro dizendo que está tudo bem, continue assim, Deus está com a gente, nós temos a lei, nós temos o templo. E eles se vangloriavam ainda num fator especial, porque quando aconteceu a divisão da monarquia única, filho de Roboão, que era o filho de Salomão, ele ficou administrando duas tribos, que era justamente o reino do sul e as 10 tribos do norte, com Jeroboão na desobediência. Judá teve a vantagem de ficar com Jerusalém e com o templo original. Nós vamos ver na história bíblica que o reino do norte teve várias cidades como capital, e até imitando templos, porque nós tínhamos 3 festas que o povo vinha para Jerusalém. Agora Jerusalém está na mão da tribo de Judá, ou do reino do sul, Judá, e se eles saíssem do norte e viessem cultuar nas 3 festas em Jerusalém, aquele grupo lá do norte ia acabar sendo influenciado pelo reino do sul. Então Judá, no primeiro momento, tinha essa vantagem de ter a cidade de Jerusalém, que é muito importante, e ter o templo de Salomão. Tinha uma vantagem. Eles estavam presos simplesmente a esse detalhe da tradição, do que eles estavam vivendo, se vangloriavam, mas estavam distantes de Deus, meus irmãos. Isso é muito triste. Por isso, nós não tínhamos muitos inocentes em Judá. Então anote aí, por último, o engano pode prender uma pessoa no labirinto da desesperança, não permitindo que ela encontre saída. Às vezes as pessoas estão presas, escravizadas ao engano, escravizadas a uma palavra que não é de Deus. Será que tem alguém aqui hoje que está preso ou presa a uma palavra que não é de Deus, está escravizando você? Cuide. A palavra é libertadora, a palavra de Deus, ela não nos prende. E isso é triste, porque isso estava acontecendo com o reino de Judá. Então nós aprendemos 3 coisas. O labirinto da desesperança pode envolver escassez, superficialidade e engano. Escassez, superficialidade e engano. Agora vamos analisar. Primeiro, aqueles que estão presos no labirinto da desesperança por causa da escassez, resultado de um estilo de vida equivocado, o que devem fazer? Devem reconhecer o poder de Deus. Quem está escravizado pela escassez precisa levantar a cabeça e reconhecer o poder de Deus. A única coisa que pode mudar o quadro é o poder de Deus. Coisa que eles perderam de vista. Vamos ver então aí o verso 22, 14 e 22. Fiquem atentos aí, irmãos. 14 e 22 diz assim: entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? É legal isso. Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Ele diz: somente tu podes, Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Somente tu podes. Somente tu podes.
Ídolos inúteis não podem trazer chuva. Podem os céus por si mesmos. Nós que cremos em Deus, na palavra de Deus, sabemos que tudo é governado por Deus, a natureza. Deus organizou, fez tudo corretamente. As pessoas até idolatram e servem à natureza. Abraçam árvores. Mas Deus é o Criador das árvores, de tudo que há. Os céus manifestam a glória de Deus. Ele controla as estações. Os homens estão destruindo as estações, mas Deus controla as estações. Pode os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? Não. Somente tu podes. Meus irmãos, então, na escassez, na crise, na seca espiritual, porque aquela seca natural tinha um fundo espiritual, na seca existencial, você tem que reconhecer o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar tudo e arrancar você do labirinto da desesperança. É isso que o texto está dizendo. Então, na falta, na penúria, na crise, na deficiência, devemos olhar para Deus, porque Ele pode. Eu não posso, mas Deus pode. Se você está vivendo uma aridez na sua vida espiritual, existencial, relacional, olhe para Deus. Ele tem o poder de mudar. Essa igreja não tem, mas Deus tem. Vamos para o segundo problema. Aqueles que estão presos no labirinto da desesperança por causa da superficialidade, nós já vimos aqui, temos visto, resultado de uma espiritualidade sem profundidade, o que devem fazer? Devem reconhecer suas falhas. Às vezes as pessoas se acostumam com a superficialidade como uma coisa natural, normal. Elas vão vivendo relacionamentos superficiais, sobretudo o que nós temos que perceber aqui, um relacionamento superficial com Deus. Quando Deus é profundo, Deus é rico, Deus tem o seu manifestar poderoso, coisas interessantes para revelar para nós em sua palavra, temos aprendido, e a gente mesmo assim viver essa vida na mesmice. É uma tristeza. Vamos ver o texto 14, 17, 19 e 20, vai aparecer separadamente ali, para a gente entender o processo. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, o tratamento de Deus, que Deus fala com Jeremias, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. 19, aí diz, rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Diz Jeremias, esperávamos a paz, mas não veio bem algum, esperávamos o tempo de cura, mas há somente terror. Jeremias 14, 19. Mas olhe só o que o 20 diz, meus irmãos. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade. De novo Jeremias diz, assumindo. Ele faz como Neemias, que no primeiro capítulo assume, diz, o pecado é nosso. A nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais, temos de fato pecado contra ti. Porque Neemias não estava fora do processo, do sistema. Não tem a teoria dos sistemas? A coisa está tudo ligado. Jeremias entende que mesmo falando em nome do Senhor, estava envolvido com aquilo tudo. Reconhecendo o povo de Deus, ele diz, é o meu pecado, Senhor, reconhecemos, então ele se inclui. Tem gente que diz assim, me inclui fora dessa. Jeremias mesmo vendo aquele quadro, ele está junto. Ele diz, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais, temos de fato pecado contra ti. 20, versículo 20. Então, quando estamos numa vida superficial, nós precisamos reconhecer e declarar isso para Deus, as nossas faltas. Então anote aí, aqueles que reconhecem suas falhas, e se não reconhecer vai continuar preso, podem sair desse labirinto da desesperança. Eu reconheço. Eu não fico nesse círculo vicioso de religiosidade, de superficialidade, de fachada, de palavras vazias. Eu vou romper com tudo isso e vou viver uma vida mais abundante em Deus. Mas para isso eu preciso reconhecer, coisa que o povo não estava reconhecendo. Mas Jeremias diz aqui, reconhecemos a nossa impiedade. É difícil isso. Reconhecemos. Então a resposta para o segundo problema de superficialidade é reconhecer as falhas, para sair desse quadro.
e ter esperança. C, aqueles que estão presos no labirinto da desesperança por causa do engano, nós vimos que esse engano era resultado da ausência de discernimento. O que fazer? Essas pessoas devem reconhecer que com Deus existem novas possibilidades. Com Deus, novas possibilidades. Sem Deus, não. Na rebeldia, não. Na falta da palavra de Deus, não. Mas com Deus, novas possibilidades. Repita comigo. Com Deus, novas possibilidades. De novo. Com Deus, novas possibilidades. Verso 22 nos diz isso. Olha só. 22. Portanto, a nossa esperança está em ti. Portanto, a nossa esperança está em ti. Pois tu fazes todas essas coisas. Vamos repetir em uma só voz? Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. A verdade está em Deus. E o discernimento só pode vir para a nossa cabeça, para a nossa vida, para a nossa mente, a partir da verdade de Deus. Eles estavam sem discernimento porque estavam ouvindo falsas profecias, falsas palavras que vinham em nome de Deus, mas que não eram de Deus. E isso traz engano, e a pessoa não pode ter o discernimento, porque aquilo não é palavra de Deus. O discernimento vem de Deus. E aí Jeremias diz, nossa esperança está em ti. A nossa esperança não está nos ídolos, a nossa esperança não está nos profetas que mentem, nos sacerdotes desobedientes, nem nos reis desobedientes. A nossa esperança está em ti. Quando a gente fala isso, a gente está abrindo o nosso coração, a gente está entendendo, e a gente começa a compreender o que Deus quer realizar. Então anote aí, aqueles que reconhecem que com Deus existem novas possibilidades, podem sair desse labirinto da desesperança. Eu estou preso a circunstâncias, eu estou preso a situações desagradáveis, eu estou preso ao engano, eu estou preso no pecado. Tem muita coisa que leva a pessoa a ficar presa. É um labirinto, essa linguagem, essa metáfora que dá mais para a gente entender aqui. Como é que eu vou sair disso? Eu não sei a saída. Eu não encontro por mim mesmo a saída. Mas se eu reconheço Deus, Deus vai me conduzir até a saída. E a saída se chama esperança. Eu saio de um quadro de desesperança, eu não estava vendo possibilidades, agora eu começo a enxergar e eu tenho esperança. A nossa esperança está em ti. Diga, a nossa esperança, pode ser melhor, a nossa esperança. Agora que você sabe que o engano, a escassez, a superficialidade e o engano podem prender você, eu espero que você não esteja preso por essas coisas. Você viu que há uma saída, o que você vai fazer da sua vida? Trazendo essa palavra, e estamos sempre tentando trazê-la para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, porque as pessoas podem estar presas hoje, eu espero que você não esteja, mas existem muitas coisas prendendo muitas pessoas. O que você vai saber, o que você vai fazer, agora que você compreende essas coisas? O que você espera viver em seus dias na terra? Não estou falando amanhã, mais uma semana, no final do ano de 2018, estou falando da sua vida toda. O que você deseja viver? Você deseja viver preso ou liberto? Liberto pela palavra, liberto pelo Cristo que liberta, pelo Deus que se revelou, que nos traz a liberdade, que nos traz esperança. Paulo diz que Deus é o Pai da misericórdia e o Deus de toda a esperança. O labirinto da desesperança, meus irmãos, escassez. Nós precisamos sair da escassez, podemos sair reconhecendo o poder de Deus. Então reconheça o poder de Deus. Se há superficialidade, reconheça as suas falhas, reconheça que esse modo de vida não é o modo de vida que Deus quer, que Ele programou para a sua vida. Tire essa máscara e viva diante da palavra. Se está no engano, reconheça Deus, o poder de Deus, e que com Ele
novas expectativas, novas possibilidades. Talvez eu esteja falando para alguém que está achando que tudo acabou. Com Deus não é assim. Deus sabe sempre portas novas, oportunidades novas, novas possibilidades, porque Deus é fantástico, Ele é poderoso. Na linguagem paulina, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder que opera em nós, é o que Paulo diz. Por isso, meus irmãos, aqueles que reconhecem o poder de Deus podem sair desse labirinto desagradável. Aqueles que reconhecem suas falhas podem sair. Aqueles que reconhecem que com Deus existem novas possibilidades podem sair também. Vão sair por uma porta que levará à esperança e uma vida abundante. O que Jesus oferece é vida abundante, não é prisão, não é escravidão, é liberdade, é vida abundante. O Filho veio para trazer vida e vida com abundância. Deus queria oferecer aquilo ao seu povo, mas o seu povo escolheu outro caminho. Mas o plano de Deus não era esse. O povo teve que ser tratado por Deus. Eu não sei como é que você está hoje, se você está preso a alguma situação, e isso está escravizando você e fazendo com que você não tenha mais esperança. Você percebeu que você pode ter esperança se você tomar a decisão certa. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe cada coração. Feche os seus olhos.